teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Olá, muito boa noite. A nossa mensagem de amor, de fé, de esperança na Terça Nobre com Cristo, quando hoje, mais uma vez, estamos com o nosso culto em homenagem a Deus Todo-Poderoso, para que você seja edificado. Louvor, adoração e a mensagem que vem de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser cristão. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão sendo desafiadas. Você é cristão? Você realmente sabe o que é ser cristão? Você tem consciência do que é ser um cristão? Nós vamos falar sobre isso essa noite. Então peço que você já compartilhe esse nosso culto com as pessoas que você tem conhecimento, seus amigos do Facebook, do Instagram, seus amigos também do Messenger, enfim, de todas aquelas pessoas que você tem um relacionamento, para que estejam conosco nesta noite tão especial, nessa noite tão memorável, quando teremos oportunidade durante alguns minutos falar de Jesus Cristo e meditar a respeito da palavra de Deus, que é muito importante para as nossas vidas. Vamos orar. Ó Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor pelo dia de hoje, dar graças ao Senhor pela grande oportunidade que temos de poder falar às pessoas a respeito da Tua palavra, tão bendita, tão maravilhosa, tão santa. Ó Pai, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, porque nós necessitamos de Ti. Com o perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, abençoe as pessoas que estão conosco pelas redes sociais, que estão assistindo também pela televisão da Rede Interativa News. Deus possa estar te abençoando e nos abençoando nesta noite. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, você pode abrir inclusive sua Bíblia aí, nós vamos considerar alguns textos que é muito importante, porque o que eu vou falar essa noite, a mensagem que nós vamos meditar essa noite, é justamente algo que é muito importante nos dias de hoje, né? Eu quero falar sobre o desafio de ser cristão.
o desafio de ser cristão. Você entende que é realmente um desafio quando você aceita Jesus como o Senhor de sua vida? Quando você vai numa igreja, ouve o apelo do pastor e você levanta sua mãe, não, eu quero esse Jesus Cristo na minha vida. Você já fez isso? Então, a partir do momento que você levantou a sua mão, você que foi batizado, você que está disponível para a obra cristã, você é cristão? É cristão? Você se sente cristão? Porque muitas pessoas assim, eu sou cristão, mas não é só de nome, né? Não é cristão. A pessoa é cristã, sou cristão, lógico, sou cristão. Mas será que é? Isso que nós vamos verificar essa noite. Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, abrâmica, né? Centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, e que foi profetizado na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Os cristãos estão divididos em grupos principais: os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Muito bem, onde você encaixa? Católico, ortodoxo, protestantes ou evangélicos? Onde você se encaixa? Cristão está caracterizado nessas três, vamos colocar entre aspas, religiões, né? Mas vamos primeiro à origem. Nós vamos ler em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Presta atenção. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo de Tarso, que é o Paulo, né? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. O que está dizendo Paulo e também Barnabé foram até Antioquia, e lá as pessoas convertidas a Jesus Cristo pela palavra pregada pelos dois apóstolos, que diz aqui, ensinaram numerosa multidão. Milhares de pessoas foram ensinadas. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que maravilha! Então, onde começou, onde se originou? Em Antioquia. Mas depois das pessoas serem ensinadas durante quanto tempo? Um ano. Um ano de ensinamento. Então, isso quer dizer para nós, hoje em dia, que as pessoas, antes de serem chamadas de cristão, têm que ter um ensinamento de um ano, mais ou menos, aproximadamente ou mais, para ter condição de ser chamado de cristão, ser discípulos. Isso aconteceu lá em Antioquia. Muito bem, o que é ser cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Interessante, né? A palavra significa pequeno Cristo. Trata-se de um discípulo, ou seja, de um seguidor de Jesus Cristo, né? Uma das últimas instruções que Jesus deu aos apóstolos foi para que eles fossem por todos os lugares e fizessem discípulos. Está em Mateus 28, 19, que nós poderemos considerar, porque é uma das passagens mais lindas e mais faladas nesse mundo que nós vivemos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E mais, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou do século. Amém. Jesus que disse essas palavras. Então nós temos que estar atentos a respeito de quem eu sou, onde eu estou no reino de Deus, que padrão que eu estou vivendo, no padrão do reino de Deus, no padrão de Deus, ou estou vivendo no padrão do mundo. Nós temos que fazer essa indagação. Quais são os seus procedimentos no dia a dia? Com quem você se associa no dia a dia? O que é que você faz no dia a dia? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você vai à igreja por semana? Você é uma pessoa que lê a Bíblia? Você é uma pessoa que medita a respeito da palavra de Deus? Nós vamos verificar as características do cristão. O que seria então ser um cristão? O que seria?
Será que é fazer parte de uma denominação religiosa? Bom, eu faço parte de uma igreja católica, eu faço parte de uma igreja evangélica, eu faço parte de uma igreja ortodoxa. Nós podemos dizer que ser discípulo de Jesus é passar a ouvir músicas gospel? Não, eu sou cristão, eu só ouço música gospel. No meu carro tem lá CD, tem um pendrive, eu só escuto as rádios gospel. Será que é isso? É ser cristão? Será que é simplesmente ser batizado? Eu sou batizado, então eu sou cristão. Ser cristão é frequentar cultos ou missas? Não, eu vou na missa todo domingo. Eu vou no culto todo domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu sou igrejeiro, eu vou na igreja, eu gosto da igreja. Gosto da igreja. Mas você vai na igreja por causa de Jesus, aprender a palavra, louvar, adorar, orar? Ou você vai para se relacionar? Ou a igreja para você é apenas um local de encontro social? Tem muitas pessoas que pensam isso. Eu vou na igreja porque eu quero namorar. Conheço vários jovens que falam, eu vou lá para ver se eu encontro alguma menina. Eu vou na igreja para ver se tem no relacionamento lá, na hora da comunhão, se eu consigo alguma menina que se interessa por mim e eu por ela, etc. Errado? Não, de ir na igreja e tentar se relacionar com pessoas, eu acho que não é crime nem pecado. Pecado é ir com essa intenção apenas. Nós temos que ir na igreja, orar, buscar a Deus, nós temos que ir na igreja, louvar, glorificar o nome do Senhor para poder ter uma vida, como diz a palavra de Deus, uma vida edificada na palavra e em Cristo Jesus. Será que ter uma carteirinha de membro? Eu tenho minha carteirinha de membro da igreja. Você é cristão? Aqui minha carteirinha de membro. Será que é só isso? Cantar em um grupo de música na igreja? Um coral? Será que ser cristão é ter um cargo na igreja? Eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou isso ou aquilo. Será que isso é ser cristão? Ou podemos chamar de cristãos aqueles que passaram a adotar hábitos saudáveis, eliminando os vícios da sua vida? Será que cristão é isso? Com certeza, todas essas coisas têm o seu grau de importância, algumas mais que as outras. Mas eu gostaria de dizer aos nossos irmãos, irmãs, amigas e amigos, mas quais seriam as reais evidências que revelam que uma pessoa verdadeiramente é de Cristo? Nós temos que nos identificar com tudo isso que eu vou falar agora. Vejamos os desafios e características do verdadeiro cristão. Primeira prova. Número 1. Sabemos que somos cristãos porque andamos na luz. E eu vou ler para vocês o que diz a palavra, que é a característica do cristão nos dias de hoje. 1 João capítulo 1, versículo 4 a 7, que diz assim: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João está escrevendo para que nós hoje possamos ter na nossa vida o quê? A alegria. Você é cristão, então você tem que ser alegre. Por quê? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, ou seja, da parte de Jesus temos ouvido, e vós anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então está dizendo que Deus o quê? É luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, é tudo isso que nós temos que ter consciência na nossa vida. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, nós sabemos que somos cristãos. A primeira prova é andar na luz, não nas trevas. Nós não podemos andar nas trevas. O que é andar nas trevas? É o pecado, é a desonestidade, é a violência, é a raiva, é o ódio, é o desamor, é o gosto pelo pecado. Tudo isso é andar nas trevas. Andar na luz é justamente buscar a palavra de Deus, o contrário dessas trevas.
é andar na luz. Jesus nos ensina de que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, ou seja, se nós olharmos para as pessoas com bondade, com amor, com afeto, olharmos as pessoas com gratidão, o que vai acontecer? Nosso corpo será luminoso, será maravilhoso. Mas se olharmos para a pessoa em trevas, pode ter certeza que o nosso corpo terá escuridão. Nosso estilo de vida está, aos poucos, se conformando ao que Deus nos revelou sobre sua natureza e sua vontade. Vamos para a prova número 2. Nós sabemos que somos cristãos porque nossa vida é marcada por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão. Dando sequência ao versículo 8, 1 de João, versículo 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu não tenho pecado, eu não faço pecado nenhum. Como não? Se a palavra de Deus diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, nós temos o pecado original, e além do pecado original, nós temos feito pecados todas as horas em pensamento, em palavras, em atitudes. E diz mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está dizendo a palavra que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Confessar os nossos pecados a Deus através da oração. Através da oração, porque Ele é justo, é Jesus que vai perdoar os seus pecados. Quando você abre o seu coração, tem salmista que diz, quando eu contei os meus pecados, quando abri meu coração para Deus, Ele me perdoou. E é isso que nós temos que fazer. Sabemos que nós somos pecadores e temos que pedir perdão a Deus todas as horas, todos os momentos. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somos pecadores e nós sabemos que nós somos cristãos como deixemos de lado o pecado. Não ser praticante ao pecado, porque se formos praticante ao pecado, a situação vai ficar pior para nós. Prova número 3. Sabemos que somos cristãos porque guardamos os mandamentos de Deus. Capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim, olha que coisa linda, diz o apóstolo João para nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, olha só que lindo, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que o apóstolo está escrevendo para nós, que somos cristãos e reconhecemos isso. É melhor não pecar, fazer de tudo para não pecar, porque tem pecado voluntário, aquele que, é pecado, eu vou fazer, depois eu peço perdão. Deus pode te castigar por isso, as coisas podem ir atrasar a sua vida por causa disso, mas às vezes pecamos involuntariamente. E quando pecamos involuntariamente, o apóstolo João diz assim, ora, filhinhos meus, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto e guardamos os seus mandamentos. E tem mais o finalmente aqui do texto no versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quando as pessoas dizem assim, olha, eu conheço a Jesus Cristo, eu sou cristão verdadeiro, né? O que vai acontecer na minha vida? Vai acontecer. Mas você mente, você é mentiroso e não tem verdade em você. O que nós devemos fazer? Desejamos conhecer a vontade de Deus, nos esforçarmos para obedecê-la e lamentamos quando somos desobedientes. Então nós temos que pensar muito antes de qualquer atitude na nossa vida. O que eu vou fazer daqui a pouco? O que eu vou fazer lá?
O que eu vou fazer no meu trabalho? O que eu vou fazer? Quais são os obstáculos que eu vou enfrentar hoje, daqui a pouco ou amanhã? Nós somos confrontados com aflições todos os dias, obstáculos todos os dias. Nós somos confrontados com isso. Mas nós temos que ter o quê? Confiança nele, porque é o que está dizendo a palavra aqui. Confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que estar firmados nessa rocha que é Jesus. E a prova número 4, sabemos que somos cristãos porque andamos conforme Cristo andou. No versículo 5 e 6 diz assim, olha só, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amados, quando eu leio essa passagem, eu falo de aperfeiçoamento. Aquele que guarda a palavra e segue os mandamentos de Jesus, verdadeiramente, diz a palavra aqui, tem sido aperfeiçoado. Nós estamos melhorando a cada dia. Nós vamos chegando à perfeição, ou quase perfeição, a cada dia. Porque guardamos os mandamentos, conhecemos os mandamentos e evitamos fazer pecado ou cometer pecado. O amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele, é aperfeiçoado no amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, o amor. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Não é lindo? Maravilhoso essa palavra? Então, para nós significa que desejamos imitar a Cristo e crescer em conformidade a Ele. Não pode ser diferente, não deve ser diferente se somos realmente cristãos. A prova número 5, sabemos que somos cristãos porque amamos os outros cristãos e desejamos ter comunhão com eles. E procuramos servi-los em atos e em verdade. O capítulo 2 de 1 João 7 a 11, que é a sequência aqui do texto, diz claramente o que nós devemos fazer na nossa vida, se somos realmente cristãos. Amados, apóstolo João escrevendo, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vai falar? Todavia vos escrevo novo mandamento. Olha assim, o mandamento é antigo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo, que Jesus ensinou, não é verdade? É o mesmo. Mas ele diz, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Vou parar um pouquinho aqui. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão permanece nas trevas. Qual é o seu irmão? É o irmão de igreja? Seu irmão, amigo, seu parente, seu vizinho, aquele com quem você convive, é seu irmão. Aqui a palavra de Deus diz que o irmão é aquele que confessa Jesus Cristo como você confessa. Aí você chama de irmão. Mas tem pessoas que são praticamente ligadas a você de tal forma que é o próximo, que às vezes não conhece a Jesus Cristo, embora leva uma auréola de cristão, uma auréola de cristão, se diz cristão, mas não é cristão, porque não tem procedimento de cristão, só de nome. Mas a essas pessoas nós devemos amar, porque Jesus diz amar o teu próximo com a ti mesmo, não está falando amar o teu irmão. Obrigação amar o nosso irmão, sim, a nossa irmã em Cristo, mas é nossa obrigação e dever amar o próximo, porque é Jesus que nos ensina, e aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Quer dizer, não há obstáculo quando existe o amor em primeiro lugar. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Coisa terrível. Quantas vezes observando pessoas que às vezes nós gostamos e que estão indo por um caminho errado.
Nós amamos aquela pessoa em Cristo Jesus, mas ela não quer saber de Jesus Cristo. Nós amamos aquele parente nosso, queremos aquele amigo na seara de Cristo Jesus, mas ele não quer saber. Não, eu já sou cristão, eu creio em Deus, etc, etc. Mas não quer compromisso com Jesus Cristo, não quer compromisso com a igreja. Isso é uma tragédia na vida das pessoas. A prova número 6, nós sabemos que somos cristãos porque temos desdém cada vez maior pelo mundo. Rejeitamos tudo que contradiz e se opõe à natureza e vontade de Deus. Nós não podemos ficar ligados nas coisas desse mundo porque tantas tragédias têm acontecido. É só observar nas redes sociais que você fica apavorado. É só você passear pelo Facebook, Instagram ou qualquer grupo, alguma coisa, que você vai vendo as notícias, noticiário de televisão, noticiário de rádio. Você vai ver que só tragédia, só coisas terríveis acontecendo nesse mundo. E às vezes essas tragédias acabam afetando você também. Então, como que nós devemos nos portar? O próprio apóstolo fala aqui para nós no versículo 15 a 17. Ele diz assim, capítulo 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É isso que nós temos que pensar. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É o mundo da humanidade, as coisas que estão acontecendo. Não devemos ter amor por essas coisas que estão acontecendo, não. Nem o que há por detrás dessas coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, se você desejar e amar e gostar dos prazeres do mundo, de tudo aquilo que o mundo está te oferecendo de prazer, o que diz? O amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está em você, não está em mim. Se nós dermos prioridade para as coisas do mundo, a prioridade para nós são as coisas do alto, as coisas de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o gosto do pecado, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que a gente observa e gosta, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então essa podridão que nós observamos, esse gosto pelas coisas da carne, pelos prazeres do mundo, não vem de Deus, vem do mundo. Vem do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que alegria! Vamos com a prova número 7. Sabemos que somos cristãos porque continuamos nas doutrinas históricas e práticas da fé cristã. Nós temos que permanecer dentro da comunhão, com outros que fazem o mesmo, com os irmãos, com a igreja, com aquelas pessoas que têm boa índole, com aquelas pessoas, quando você conversa com elas, elas trazem somente benefício. Edifica a sua vida, edifica seu coração, edifica a sua mente. Pessoas com boas palavras, palavras cristãs, palavras de entusiasmo, palavras de amor, palavras de afeto. Olha o que diz o apóstolo lá no versículo 18 e o 19, capítulo 2, versículo 18 e 19. Ele diz assim, filhinhos, olha como ele chama carinhosamente, né? Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que no meio da igreja cristã, ou dos cristãos, saíram pessoas consideradas anticristos. Não é o anticristo que vai vir, né? Esse vai vir lá, anticristo, ou seja, aqueles que não confessam a Jesus Cristo. O que quer dizer cristão? Cristo pequenino. Mas eles não são nem Cristo pequenino, nem nada. Eles só aparentemente são mentirosos, enganadores, que se fazem como cristãos, mas não são anticristos, que estão na igreja para fazer o quê? Minar, para complicar, para trazer discórdia, para trazer separação, para trazer desunião familiar, para fomentar as coisas do mal dentro no seio da igreja.
Isso tem acontecido, os enganadores. O próprio Jesus Cristo disse, os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. Muitos dirão, esse é o Cristo, não confia não. Fez milagre, está fazendo milagre, não confia não. Está lá em Mateus 24, vocês vão ler e vocês vão verificar o que está por vir. Na verdade, o que está já praticamente acontecendo. A prova número 8. Nós sabemos que somos cristãos porque professamos que Cristo é Deus e o consideramos em alta estima, na mais alta estima. Olha só os textos que nós vamos ler agora. Capítulo 2, versículo 22. Vamos ver o 22, que diz assim, 22 ao 24. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Que Jesus é o Cristo. Tem muitas pessoas que negam que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele profeta, aquele homem, aquele judeu que teve há muito tempo atrás. Tem muitas pessoas que desacreditam Jesus Cristo, né? O texto diz o seguinte, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Temos muitos por aí. Podemos considerá-los como os ateus. Quantos tem? Eu já vi muitos. E a pessoa fala, não quero ir em Jesus, acredito em Jesus. Não, Deus não existe, isso aí é tudo. Né? Nós viemos do sapo, do girino, eu não vim. Outros falam, vim do macaco, eu não vim. Eu sou criatura de Deus, uma criação de Deus. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Eu confesso Jesus como Senhor de minha vida. Você deve confessar também se você é um cristão verdadeiro. Jesus é a minha vida, é a minha salvação, é nele que confio. Ele é a verdade e a vida. É Jesus Cristo na minha vida. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho do Pai. Ou seja, é uma cumplicidade entre Jesus Cristo, nós cristãos, e Deus Todo-Poderoso. No capítulo 4, que nós vamos observar aqui, no versículo de 1 a 3, capítulo 4, o apóstolo Paulo nos traz o seguinte: amados, olha só que coisa linda que ele fala. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja bem, vocês já ouviram falar em profetadas? Pessoas que falam, Deus está te dizendo, eu não sei o que, essas coisas. Precisa tomar muito cuidado com isso. Precisa ver se procede de Deus mesmo. Você precisa saber se é Deus que está falando mesmo. Caso contrário, a situação fica difícil. Vamos continuar com o texto que tem mais aqui no capítulo 4. Versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem o presentemente já está no mundo. As coisas acontecem realmente. E tem mais sequência aqui que a palavra de Deus diz para nós que é muito importante, que está no versículo 13 e 15. Olha só o que diz. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Está falando de Deus que nos deu o seu Espírito. E diz mais, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que maravilha! Essas explicações nos dá a entender, e nós assumimos isso na nossa vida, que nós somos cristãos por causa disso tudo que está sendo falado. A prova número 9. Sabemos que somos cristãos por quê? Porque nossa vida é marcada por anseio e busca prática de santidade pessoal. Nós temos que buscar a santidade pessoal, que é a coisa mais importante que tem na nossa vida.
Nós temos que nos santificar. É o que Jesus disse. É o que lá atrás no Antigo Testamento também, santificai-vos que eu farei maravilhas na sua vida. Nós temos que buscar a Deus através da oração, através da comunhão e, se possivelmente, através do jejum, de ler a palavra, de meditar na palavra, de estar firmes e fortes para conquistar as vitórias que Deus tem programado para nós. O capítulo 3, versículo 1 a 3 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Coisa linda. Aqui fala de intimidade. Ser íntimo de Cristo Jesus. Ser íntimo de Deus, do Espírito Santo. Ser íntimo é estar comprometidos com Ele em todos os sentidos da nossa vida. Somos cristãos? A prova 10. Sabemos que somos cristãos porque praticamos a justiça. Porque se você não praticar a justiça, você não é filho de Deus e você não é cristão nem aqui, nem em lugar nenhum. Olha o que diz aqui o versículo 1 João capítulo 2, versículo 28, que diz aqui a palavra do Senhor: Filhinhos, agora pois permanecei nele, olha só, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Praticar a justiça divina, ser uma pessoa honesta, pessoa que ama, pessoa que protege, pessoa que dá sustento, pessoa que produz perseverança na vida de outras pessoas. No capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Porque a pessoa que é praticante do pecado não conhece a Cristo Jesus, não está nem aí com ele. Existem milhares de pessoas assim. Deixa para lá, sei o quê. Até quando o calo começar a apertar no sapato. Filhinhos, olha só, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Já está destruído, é Jesus que fez isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então aquele que é praticante do pecado não tem parte com Deus. Mas aquele que é justo, aquele que às vezes peca sim, mas que pede perdão, involuntariamente pecou, pisei na bola, Senhor, me perdoa, ele é nascido de Deus, porque não é praticante do pecado. E o versículo 10 diz: nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha só, que coisa, hein? Aquele que não ama a seu irmão, não ama o seu próximo, não tem parte com Cristo, não pode ser chamado de cristão. Amados, fazemos as coisas que se conformam ao padrão da justiça de Deus. A prova 11. Sabemos que somos cristãos porque vencemos o mundo. 1 João 4, capítulo 4, versículo 4 a 6 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que lindo, né? Maior é o que está em nós do que aquelas coisas que estão no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Olha só,
As pessoas estão ouvindo esse mundo trágico que nós estamos vivendo, essas coisas que estão sendo faladas. Fake news bíblico tem muito aí, tem muito falatório, tem muita palavra vã que as pessoas estão engolindo pensando que são palavras de Deus. A palavra é clara. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós conhecemos. Se nós estamos ligados em Cristo Jesus, conhecemos a palavra, nós estamos alertados pelo próprio Deus, através da palavra, sobre o que é certo e o que é errado. Lógico que nós temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Foi isso que o diabo falou para Adão e Eva lá no Éden. Se vocês comerem do fruto, vão conhecer o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Nós conhecemos. Por isso nós temos opção. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para nós. Você é um cristão verdadeiro? Então essas são as regras. Embora muitas vezes sejamos pressionados e cansados, vamos em frente pela fé. Continuamos seguindo a Cristo Jesus e não voltamos para trás, como muitas pessoas estão fazendo. Existe hoje uma tristeza encontrar pessoas na rua. Olha, como vai você? Não vi mais você na igreja, tal. Estou desviado. O que aconteceu? Eu voltei para o mundo. Mas volta para Cristo. Eu não sei não. Existe um desânimo espiritual tão grande que o diabo vem para aniquilar a fé das pessoas. Por isso as pessoas estão desviadas da fé, estão em outro caminho, essas pessoas poderão perder a vida eterna. Não pode acontecer isso, não devemos. A prova 12, sabemos que somos cristãos porque cremos naquilo que Deus revela sobre seu Filho Jesus Cristo. Nós temos vida eterna somente nele. Capítulo 5 de 1 João, vamos ver o que diz aqui no versículo de 9, 5 de 9 a 12. Diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, olha só que coisa fantástica o apóstolo João escreve, né? Se admitimos o testemunho dos homens, ou seja, aquilo que os homens falam, os fake news espirituais, que tenta te iludir, que tenta desviar do caminho, que tenta tirar você do foco de Jesus Cristo, que tenta afastar você da fé cristã, que tenta desviar você de ser cristão, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então aquilo que está em nós, que nós aprendemos através da palavra, é maior do que o testemunho dos homens. Se você é um crente, se você é um cristão, se você é uma pessoa que conhece a Deus, quando uma pessoa vem com fake news espiritual, fala, deixa de lado, isso aí não leva a nada, porque esquece isso, porque é Deus que vai te justificar, porque o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito triste. Quando nós temos consciência e sabemos e conhecemos pessoas nessa situação, muitas pessoas que vão na igreja, é verdade, mas não estão na igreja. Elas vão na igreja, mas não estão na igreja. A cabeça está em outro lugar. Talvez as pessoas vão por uma obrigação social só. Às vezes as pessoas vão na igreja ou para agradar mãe, pai, irmão, sei lá. Mas não estão na igreja. O corpo está lá, presente. Mas a cabeça não está. Não tem louvor, não tem oração e não tem atenção à palavra pregada. Acabou a pregação, levanta e vai embora para casa. Continua a fazer as mesmas coisas erradas. Se temos essas qualidades que falamos aqui, nessas 12 provas, e admitimos que elas estão aumentando em nós, temos a evidência de que
conhecemos a Deus e produzimos o fruto de um filho de Deus. Porém, amados e amadas, se tais qualidades estão ausentes em nossa vida, devemos nos preocupar grandemente por nossas almas. Temos de ser diligentes em buscar a Deus com respeito à nossa salvação. Temos de examinarmos novamente. Nós temos que fazer um autoexame, como diz lá o apóstolo Paulo. Faça um autoexame. Não é somente na hora da ceia, não. O autoexame tem que ser todo dia, toda hora, para ver se estamos na fé. Temos de ser diligentes e tornar seguros nosso chamado e nossa eleição, porque fomos eleitos por Cristo Jesus. Fomos escolhidos por Cristo Jesus. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a verdade para nossas vidas. Não podemos fugir disso, porque se nós fugirmos disso, o que vai acontecer na nossa vida? Estaremos comprometidos e não somos cristãos, não. De jeito nenhum. Não somos cristãos. Nós somos o quê? Pessoas do mundo. Pessoas do mundo. Vou encerrar com essa palavra de Jesus Cristo, quando, num momento tão especial, ele orou a Deus por nós, pelos discípulos, e orou a Deus por nós também. Está no capítulo 17 de João. São coisas maravilhosas que ele diz aqui no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, olha só, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Na oração que Jesus fez a Deus, e para que nós possamos estar juntos e unidos com Ele, para ter o quê? A vida eterna. Ele diz mais no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha o que é mais importante, que é para nós aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Falou aos discípulos, orou a Deus e a descendência daqueles cristãos que confiam em Jesus Cristo e aceitam Ele como Senhor da sua vida, para se tornarem verdadeiros cristãos. Você é? Amém. Quero que você seja também, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Você pode fazer isso aí na sua casa, onde você quiser. Se essa palavra foi de encontro às suas necessidades, se essa palavra foi de encontro a você e você teve a consciência, eu não sou cristão, porque tem muitas falhas na minha vida, você pode ser. Você pode aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Você não pode ser um desviado. Você tem que ser integrado à igreja, porque é a palavra de Deus que nos dá força e vigor para suportar todos os obstáculos e agruras da vida. Você pode fazer isso. Eu vou orar por você nessa noite. Eu vou orar por você que está em dificuldades sérias, porque eu acredito em milagre. Você pode estar passando por perrengues, por situações, agruras, coisas terríveis na sua vida que você pode pensar assim, meu Deus, estou num beco sem saída, não sei o que vai ser amanhã da minha vida. Todos nós passamos por isso. Então nós temos que crer realmente em Jesus Cristo e na palavra dele, porque ele não abandona seus filhos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar agora nas tuas mãos todas as pessoas que estão conosco nesta noite. Cada um com seus problemas, com as suas aflições, com seus obstáculos, passando por verdadeiras tempestades, furacões, coisas terríveis, às vezes inimagináveis. Que as pessoas às vezes perguntam, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Ó Pai, tanta lambada, tanta coisa ruim tem acontecido na vida das pessoas
principalmente nos cristãos verdadeiros. Porque o diabo é aquele que não descansa noite e dia trabalhando para destruir a família. A opressão vem de tudo quanto é lado, mas estamos firmes e fortes, forjados na rocha, que é o Senhor Jesus como cabeça da nossa vida. E ao Senhor Jesus, em nome dele, clamamos a Deus Todo-Poderoso para que nos livre das tentações, nos livre dos inimigos ocultos, daqueles declarados, daqueles bandidos facínoras, aqueles que querem destruir a sua igreja e querem minar o coração dos teus servos, Pai. Ó Pai, nós repreendemos isso em o nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de morte que tem campeado, destruído vidas e famílias. Repreendemos todo espírito de enfermidade que tem assolado a vida das pessoas. Que esse mal saia da vida das pessoas, da cabeça à planta dos pés, e tudo seja renovado, os órgãos, artérias, tudo, em o nome de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos. Pai, nós pedimos para as pessoas que estão numa situação difícil financeira. Tu és o dono do ouro e da prata, e o milagre do Senhor pode acontecer a qualquer momento, e nós esperamos que isso aconteça, Pai, porque é necessário que se cumpra a Tua palavra em nossas vidas, porque estamos dedicados ao Senhor e o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o coração de cada vida, de cada pessoa. Por isso, Pai, diz a Tua palavra, conceda os desejos do coração quando você descansa no Senhor. Nós descansamos no Senhor para que os desejos do nosso coração sejam contemplados. Nós sabemos e confiamos nisso porque cremos em Jesus Cristo no sacrifício de cruz. É por causa dele que estamos aqui orando, agradecendo e pedindo a Tua bênção para a noite de hoje e para os dias próximos que vêm a seguir. Oramos agradecidos e estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Opa, muito obrigado, que Deus abençoe você. Esse culto é transmitido pela Rede Interativa News, através da Lignet, canal 23 TV a cabo, também no Instagram, YouTube, pela comunidade Portas Abertas fanpage e também por várias redes sociais, mídias sociais. Você pode, em qualquer uma delas, compartilhar, curtir e oferecer esta palavra às pessoas necessitadas. Por isso, Pai, nós estamos aqui agradecidos a todos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa dar alegria, paz ao seu coração e que na próxima semana estaremos de volta com mais uma palavra de Deus para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.